não sei se vocês tinham livro dos Espíritos aqui, eu trouxe, just in case. Mas, antes de iniciarmos o nosso trabalho, bom dia. Bom dia! Meu nome é Geraldo, e eu fico muito honrado. Eu até baixar agora, tirar esse salto alto que me colocaram aqui para a gente cair na real, essa expectativa que criaram em vocês aí, pelo amor de Deus. Não se decepcionem tanto, mas faremos o possível. Nós estamos vivendo um momento interessante. Não sei se vocês perceberam, se alguém acompanhou as estatísticas do IBGE, mostrando que o movimento espírita no Brasil decresceu. E isso criou um clima de indagação e de satisfação, né, em outras correntes, mostrando que talvez nós sejamos os errados, né? Porque realmente decresceu. De 2,8 para 1,8 é muita coisa. Aí eu comecei a pensar, por quê? E já vi alguns espíritas na rede aí, explicando dentro daquilo que eles conseguem entender, até o ponto de um chegar a dizer que a culpa foi do Divaldo. Porque Divaldo tomou partido político. Porque Divaldo não escondeu que ele é cristão, como Júlio Carvalho, como eu, né? Nós somos cristãos, não temos como aceitar qualquer política, qualquer movimento que seja contrário à paz do Cristo, ao amor e à fraternidade. Tudo que é imposto à força e a tiro e a fuzilamento ou qualquer coisa desse jeito contraria os princípios. Então, ele teve coragem de fazer isso e está sendo até hoje, mesmo depois, nem respeitar o homem que já está do lado de lá, que, aliás, diga-se de passagem, já que hoje eu vou entrar no assunto de emancipação da alma, eu tive um sonho, eu administro muito minha vida nos sonhos, sabe? Eu tenho muitos sonhos. E eu estava numa assembleia há uma semana atrás, muito interessante, muito gigante, parecia uma ONU iluminada, né, de almas representando países, mas todas almas diferenciadas dos homens, aqui, né, coisas lindas. E a pessoa que estava falando, eu não reconheci, que era uma pessoa muito bonita, assim, um cara envolvente. E a primeira coisa que me chamou a atenção foram os dentes. Eu não sei porquê, mas me apareceram os dentes dele perfeitos. Eu fiquei assim, eu conheço esse cara, eu conheço. Demorou cair a ficha e ele falava. Quando ele começou a falar, aí que eu identifiquei. Não era o Divaldo? Fazendo uma pregação para o que nos aguarda agora, para essas mudanças, para uma assembleia dos representantes do planeta. Então, eu comecei a indagar por que é que o Espiritismo, além de crescer tão devagar, ele tem recaído. Por que vocês acham que é? A população cresceu. Também. Muita gente saiu fora do país. Perdeu lá, cresceu aqui. Estamos espalhando. Estão vindo para Melbourne. Uma boa colocação, mano. Essa é interessante também. Alguém tem mais algum insight assim? Olha, Paulo, depois que caiu do cavalo, eu não sei se você sabe essa expressão, caiu do cavalo, começou lá naquela época. Tem muita gíria que a gente usa até hoje, mas começou naquela época. Quando ele caiu do cavalo, que ele viu aquela luz no sol do meio-dia, ofuscando o sol, porque era o Cristo, e que falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, depois de passar aquele período todo, vou recuperar a visão, ter que ir lá para Damasco, ficar 3 dias ali sem comer, fechado num quarto, até chegar aquele que ele ia prender para curá-lo, Ananias. Ele foi para um deserto, porque ele voltou para Jerusalém, viu que não tinha clima mais para ele, nem com o meio dos seus amigos anteriores. Então ele foi para o deserto de Dan, e ali ele fez uma amizade com um casal que o ajudou até a implantar, mais tarde, Roma. Trabalho em Roma.
E ele começou a sair e buscar no meio mais aculturado, que era a Grécia, na época, e ali ele implantou as eclésias, que eram núcleos assim de estudo. Mas uma que me chamou a atenção profundamente foi a de Filipos, porque quando ele chegou lá, não tinha sinagoga, porque ele começava geralmente tentando esclarecer ao seu povo judeu que, olha, aquilo que nós estávamos esperando chegou, está aqui. Ele pegava todas as profecias, Isaías e todos os profetas, e casava com os fatos que aconteceram com Cristo, porque tudo... Aliás, o Cristo é uma coisa tão diferenciada que é o único homem que tem biografia antes de nascer e depois. Porque a vida do Cristo está no Velho Testamento. Do nascimento à sua morte. É inacreditável. Se olhar com olhos de pesquisa mesmo. E dentro disso ele conseguia convencer bastante. Então os primeiros cristãos, a maioria eram judeus, que entendiam, realmente é ele. Não tem como não ser, era ele. Mas como é uma mensagem diferenciada daquilo que eles esperavam, muitos não aceitavam, porque eles queriam um cara para fazer Israel, né, ser aquela coisa e tirar os romanos. Então o que aconteceu? Em Filipos, ele chegou, não tinha uma sinagoga. Uau, não tinha. Aliás, uma ideia, você que faz aquela palestra sobre as mulheres do Evangelho, eu vou te dar uma lista de umas 20 e poucas mulheres que fundaram as eclésias. Em Filipos, não tinha a sinagoga, mas tinha uma turma de judias que se reuniam na praia, numas ruínas. E lá ele chegou e ficou surpreso. Só mulheres. E ele logo começou a pregar. O que essas mulheres fizeram em Filipos, você pode ver, a história está aí, as histórias, as cartas aos filipenses, né, e o trabalho que elas fizeram foi uma coisa fantástica. A tal ponto que eu vou mostrar para vocês como que é o cristianismo puro. Eles seguiram by the book, tudo que eles aprenderam do Cristo. Foi. Deixa eu ver se para baixo. Ah, para baixo. Para baixo vai para frente. É pra mudar? Não, mas Eu mudei? Pra mudar, não era? Eu não. Ah, eu achei que era para mudar. Eu já vi assim. Não, ainda vou chegar lá. Eu estou só no preparo. vai que a gente vai. Vai que a gente vai. Vai que a gente vai. Vocês vão ver. A gente Me desculpem. Mas, então, eu vou ser breve nessa história. não seja breve. Então, as meninas montaram ali aquela eclésia, que ela prosperou tremendamente, basicamente com mulheres. E para competir com o judaísmo, que sábado era o dia deles, que eles não fazem nada, começa na sexta, né, o Shabat, eles então escolheram o domingo como o dia do Senhor. E até hoje. Não é? Olha só. Nenhuma reunião que eles faziam, era domingo de manhã, geralmente, esse horário, podia encerrar sem a ceia do Senhor, o repasto do Senhor, que era não para quem frequentava, é para todos que não tinham. Então eles acolhiam escravo comendo do lado do seu senhor. E aí começou a grande guinada e a influência do cristianismo. É claro que não foi maioria. Nunca foi. Em 300 anos, também não conseguia. Era só crescer um pouco, vinha alguém, matava, cortava a cabeça, dava para os bichos. Mas nem por isso desistiram. Nem por isso. Graças a elas e a eles, né, todos que deram as suas vidas para que a mensagem chegasse até nós, que eu fico imaginando, 2000 anos depois, nós estamos nessa dificuldade, eu fico imaginando, há 2000 anos, onde é que nós estávamos? Nós não estávamos com elas, não estávamos com Jesus, não, com certeza, senão nós estaríamos bem mais lá na frente. Então mostra o seguinte, o cristianismo redivivo, que é o que prega hoje, é a missão do Espiritismo, trazer essa pureza doutrinária. Que nessas refeições, olha que bonitinho, vocês sabem a diferença do amor ágape, que é o amor que serve, que é uma palavra grega, e a eirene, que é a paz. Então as meninas que serviam a comida, eles chamavam de ágape e a Irene. Irene, né? Em português, Irene.
que elas serviam a comida para aquele povaréu todo que vinha comer. Com o tempo, começou a organizar a igreja, as mulheres já não podiam falar, aí já começou a ter os representantes oficiais, só os padres, não sei o quê. Aí começou a atrasar um pouco. É lógico que houveram muitos movimentos para trazer de volta essa pureza e se libertar daquela coisa toda que a igreja criou, né, que é complicado. A mulher virou o mesmo que era quase na época do judaísmo, que em Israel, naquela época, a mulher não tinha direito nem de ser testemunha, porque ela não tinha honra nem palavra. Então, se o marido falasse que ela tinha que ser executada porque ela tinha traído, a única defesa que ela tinha era beber o barro. Conhece a história? Não. Então, ela ia a julgamento. E eles preparavam um barro para ela beber. Barro, água e terra. Se ela sobrevivesse, a verdade estava com ela. Porque vira tijolo, né? Nós fazíamos isso. E tem gente fazendo, apedrejando até hoje. Então, nós nunca seremos maioria, por enquanto, nesse planeta de provas e expiações. O Espiritismo não é raso. Ele exige estudo, reflexão, compromisso com a mudança íntima, e isso afasta quem busca apenas consolo rápido e respostas prontas e milagres. O que é lógico que tem gente crescendo, movimentos crescendo, onde aquele só faz aquilo que o líder fala que pode fazer, tem que fazer, e ainda tem medo do tal do diabo. Diabo é um verbo, né? Diga-se de passagem. Diabolar é passar mentira. E eles continuam diabolando. É aí que o Cristo, em nenhum momento, usou desses recursos. Então, a doutrina espírita ela é exigente. O Brasil está numa decadência educacional. Quem tem parente lá, conversa. As escolas, as professoras apanham. Está numa decadência tão grande. Se não há cultura, não tem como espiritismo. O espiritismo foi chamado de uma doutrina da elite, quando ela iniciou, porque era só de quem ia estudar na França, que voltava, e só podia saber quem sabia francês, porque ainda não tinha as traduções. Então era chamada doutrina de elite, porque não tinha como entender se ela é ciência, filosofia. Realmente tem consequências religiosas, porque pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima. Palavras de Pasteur. Então, não é, se quer uma solução rápida para os seus problemas aqui, eu faço atendimento fraterno lá na nossa casa. Tem pessoas que chegam e se decepcionam, porque eu não falei nada, não recebi nenhum espírito, não fiz nenhum sinal, não dei nenhum passe especial. Os passes são todos. É diferente. Não vai ter mergulho na água, daqui para frente vai ser diferente. Não tem. Então é uma doutrina sem espetáculo, sem rituais, sem dogmas. Há alguns espíritas que dizem que há o dogma da reencarnação. Então vamos esclarecer isso. Até surgiu o espiritismo, a reencarnação existiu sempre e sempre existirá, desde que o homem existe, em todas as religiões primitivas, China, Índia, budismo, a reencarnação está lá. Mas como não tinha como provar, era um dogma para todos. Quando vem Kardec e, usando a sua sabedoria científica, e faz as pesquisas, e faz as comparações das mil e tantas instituições às quais ele mandava as perguntas e voltavam coincidentes com as que ele tinha recebido daquelas crianças, que eram crianças. As duas meninas eram crianças, 14, 16 anos. Naquela época, as meninas não tinham acesso a grandes escolas assim. E nos traz isso. Até hoje, o Livro dos Espíritos, as obras básicas, todas foram assim. Então,
E ele mandava as perguntas vinham, às 1019, as mesmas perguntas. Aí tu manda para uma das suas médiuns aqui a mesma pergunta, se vier coincidente, você vai duvidar? Vieram muitas coisas que não puderam ser aproveitadas, com certeza vieram, mas as que puderam ser aproveitadas estão aqui conosco, que é a que tem lógica, fundamento científico. Quem fica é porque sentiu a verdade a qual buscava no seu coração. Nunca você vai ter aqui superlotação. O centro é sempre tocado por meia dúzia, no máximo 12, que são os apóstolos. Né? É um negócio de time, deve ter a ver, por isso que os times também são 11, mais o técnico. Né? Porque não é possível, como é difícil. Eu tenho experiência, eu já fiz alguns e já passamos momentos assim. Então, a doutrina mexe com o seu... mexe com você. E dói. Você não saber quem é o culpado das suas dores, quem é o culpado dos seus fracassos, das suas dificuldades, dói. Porque a hora que a gente faz esse mergulho para dentro de si mesmo e começa a entender, cara, eu não tenho que vencer os outros, eu tenho que vencer a mim mesmo. Porque o espírita será reconhecido pelo esforço imenso que ele vai fazer para conter suas más tendências, né? Suas inclinações ruins. Que quem não tem? Todos nós temos. Nós estamos encarnados. Só que aquele que consegue direcionar esta energia e colocá-la a serviço do Senhor faz milagres. Porque o Cristo, quando ele fez a sua partida, despedida após sua crucificação, ele conseguiu fazer um discurso para 500, e ele falou, vão, curem os leprosos, limpem os leprosos, curem os doentes, ressuscitai os mortos. Uau! Jesus ressuscitou algum morto? Ô, gente. Só o Dudu. Ó, só ressuscitou o Dudu, né, Dudu? Que é um milagre, Dudu é um milagre, né? Quem não sabe. Mas, gente, quando ele fala mortos, em alguns momentos, até Paulo falando, desperta tu que dormes, os mortos somos nós enquanto não o conhecemos. Somos walking dead. Porque a gente vai dirigindo a vida de ouvido, vai batendo, vai desviando, não olha, não presta atenção. Então, aquele que encontra Jesus tem a luz. Ele é a luz do mundo. Aí você não tropeça mais. Por isso que ele dizia ressuscitai os mortos. Não faz marketing de fé. Porque ninguém ganha dinheiro com o espiritismo. A gente gasta dinheiro com o espiritismo. A gente faz milagre? Milagre existe? Existe. Tocar centro espírita vendendo salgadinho. Só nós. Impressionante. Só. Antigamente a gente vendia muito livro. O livro era o fator número 1. O salgadinho era secundário. Hoje inverteu. Porque essa facilidade toda, vender livro é mais difícil. E os jovens estão muito velozes, querem ouvir, querem, né, facilitar. Então, nós não fazemos esse marketing da fé. O espiritismo não tenta convencer ninguém. Nós não saímos fazendo proselitismo. Porque não adianta, se a pessoa não está no momento de busca, não adianta você ofertar. Pode estar dentro do seu lar. É até filho. Falo por experiência. Eu tenho 4. Eu tenho 7 netos, 2 bisnetos. É difícil. Porque cada um está num estágio, num momento. A gente vai fazer a parte da gente, enquanto a gente está no comando e é dono do pedaço. Está no meu teto, está se alimentando por meu esforço, então você vai fazer, vai estudar. Depois, se você achar que não, segue. Mas se eu faço um esforço de forçá-lo a ir para as escolas para que ele seja feliz materialmente, eu tenho que fazer um esforço para que ele conheça a vida espiritual, para que ele seja feliz eternamente. Porque o conhecimento da espiritualidade dá segurança
a ele, aos nossos filhos, de ser um homem do bem. Ele vai saber o que é um homem do bem. Porque ninguém sabe o que um calado quer. Você tem que falar para ele o que é certo, o que é errado. Tem pai que nunca teve tempo de falar o que é certo, o que é errado e o que eu espero de você. Igual o Cristo mostra. Para nós ele mostra, né? Isso aqui é só um preâmbulo, hein? Então, ser minoria, então, não é fracasso, gente. Pode ser um sinal de profundidade. Jesus também não foi seguido por multidões conscientes. O Espiritismo planta e a colheita vem no tempo. Nós nunca seremos maioria. O meio acadêmico é minoria. A doutrina de maior concentração de pessoas altamente educadas é o Espiritismo na estatística. Nós somos minoria, mas é 48% de curso superior a PhD para cima. Isso é ruim? Eu acho isso excelente. Excelente, porque para entender essa doutrina, para quem estuda e lê, nunca mais você vai ser o mesmo. E vocês vão produzir coisas... Opa, é a sua vez, né? Eu vou fazer um presente para vocês. Eu vou pedir para a Delane fazer uma apresentação que ela fez na sexta-feira lá. Ué, tá, o pra baixo tá indo pra frente. Você Aí quer? tá o pra cima que tem que voltar. Aí Não. tá aí. Não, mas eu vou usar isso no fim. Ah, é? Então Eu vou apresentar esse casal maravilhoso para eles. Então, ela fez uma palestra sexta-feira lá na nossa casa. E nossa casa ela tem um papel de multiplicador. Não é? No começo era só um falando ali, era museu. Então, a gente vai ficando velho, aí vai aparecendo, eu vou passando a bola, eu acho isso excelente. Então, a Delane é uma grata satisfação, uma surpresa. A menina que está fazendo as palestras lá, já fez aqui, vocês conhecem. Então, ela fez uma palestra sexta-feira tão comovente, tão tocante, de pessoas... Sabe aqueles maridos que só vão por livre espontânea pressão? Porque a mulher vai, e aí ele vai como motorista, tal, senta lá, finge que não está prestando atenção, né? Desligado. Foram esses que levantaram para abraçá-la e alguns chorando. Então, eu quero que ela divida com vocês esse momento. Porque foi tão bom que eu falei, não, me dá poucos minutos, nós vamos fazer um presente para eles de aniversário espetacular. Então, eu vou passar para a Delane. Está com o microfone? Sim, senhor. Tem um botão aí. Então, tá bom. Fala aí. Obrigada, paizão. Não. Muito obrigada. Vai lá. Não, depois Essa você era passa a bola para mim que eu vou encerrar. Sim, senhor. Essa era a surpresa do dia. Era E essa. foi para mim também. Ontem à noite, depois que tivemos uma comemoração no Plenitude, ele me veio com essa surpresa. Então fica surpresa para vocês. E o tema da palestra era justamente a conversa que nós todos devemos ter com o mundo espiritual. Conversar com Deus, conversar com seu espírito guardião, que nesse momento da Terra, tantos não utilizam esse instrumento, essa conexão. E como é bom conversar, como é bom ter alguém que nos escuta, principalmente sem julgamento. Como é bom ter naqueles dias de muito problema, de muita dificuldade, ter alguém que nos entende. Só que a gente acha que é um outro encarnado. E esquecemos que às vezes aquele encarnado teve um dia pior ainda. E sente a sua dor. E se sente impotente em lhe ajudar. Mas como é bom conversar. E foi muito, muito bom o que o seu Geraldo, no seu preâmbulo, nos falou, o quanto que a ciência nos aproxima. Porque o intuito da palestra era mostrar como nós espíritas inteligentes, filósofos, cientistas e religiosos
Já sabemos o que hoje a ciência está tentando comprovar. O que a gente já sabe, mas que muitos ainda não utilizam. Procurei a origem do verbo orar, que vem do latim orare, que simplesmente significa falar. Orar, todos nós oramos, porque todos nós falamos. Mas com o passar da história, o orar tomou um valor mais específico no tema em que falamos, nas cortes judiciais, então na conversa com Deus. Mas nem todo orador está em conexão com o Pai. Porque é o verbo orar. Um palestrante, alguém que vai para um simpósio. Quando você está na corte, o advogado lá, o seu promotor, está usando a oratória, mas não necessariamente numa prece. A prece é diferente. É essa emancipação do ser, do espírito. Nós crescemos, nós nos conectamos, emitimos as ondas, o nosso pensamento materializa, plasma, viaja no fluido universal e entramos em contato direto. Porque a gente aqui encarnado é capaz de falar com um, com outro, com outro, com outro e não falou com ninguém. Quando a gente entra em prece, é direto com o Pai. A gente fala e se você permite um minuto de silêncio, você vai ouvir, porque você não está só. Jesus falava que o bem que o homem fala provém do bom tesouro do seu coração. Também como o mal que o homem fala provém do mau tesouro do seu coração. Portanto, o orar é necessário que vigiemos os nossos pensamentos, porque vamos estar orando, vamos estar pensando e vibrando. Vamos então nos conectar. A definição da prece mais bonita que eu já vi está no livro Nos Mecanismos da Mediunidade, que é o André Luiz, quando ele conceitua a prece. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. O nosso coração. Não importa quem somos, cada um de nós. Ele está aqui. Converse com ele. Porque de lá das alturas, de onde quer, onipresente que ele é, ele vai te atender. Sempre. Basta que estejamos sintonizados. Porque o representante de Deus é o seu anjo guardião. Cada um tem, mesmo depois da passagem, não importa quantas vezes respiramos. O nosso período de vida espiritual respirando é muito curto, porque a gente só respira aqui, encarnado. Mas a nossa vida é interminável. Precisamos alimentar o espírito com coisas para o espírito. E a prece é isso aí. Os benefícios, aí entra a ciência. Primeiramente, antigamente, ou ontem, 1866, na Revista Espírita, o material que temos para alimentarmos o nosso espírito, nenhum outro segmento religioso tem esse cabedal de literatura como o Espiritismo. É necessário que prestemos mais atenção naquilo que estamos alimentando o nosso espírito. A gente sabe hoje da inflamação do glúten, do açúcar, pH de alguma comida, disso, de tudo para o corpo. Qual é o perfume mais atual? Qual é a roupa, a marca mais assim, mais assado? Mas o que sabemos do que verdadeiramente somos? Somos espírito. Alimentemos. O trecho na Revista Espírita é muito longo, mas eu vou para a última frase. Rejeitar a prece é, pois,
privar-se de poderoso auxiliar para o alívio dos males corporais. Desperta tu que dormes. Quando esquecemos de orar, somos, como o seu Geraldo falou, walking dead. Por favor, utilizem mais essa ferramenta poderosa, porque no instante em que você está orando, o seu sistema autônomo está sendo impactado. A sua pressão arterial baixa, o nível de estresse diminui porque você já não libera tanto cortisol, aí volta aquele efeito tanquinho e não tancão. Você começa a transmitir ao aumento da dopamina e da endorfina, porque são neurotransmissores de prazer, mais neurotransmissores de paz. É diferente quando você está na telinha, ali, super produzindo a carência da dopamina e você vira um viciado na tela. Aqui é diferente. E é quando você está orando. Efeito atual. Batimento cardíaco diminui. A gente não pode dizer, hoje eu só quero bater 70 vezes por minuto. Não, o coração sabe o que fazer. Porém, você, num momento de desespero, por favor, Pai, me ajuda. Talvez o seu batimento cardíaco esteja a 95, a 101, 110. Para, fala, pede. Ele acalma. Porque é aí que o seu ser expande, o seu anjo guardião se aproxima e te intui. Então, por que não conversar com eles? Regular os hormônios, ativa o sistema imune, porque o campo vibratório de um vírus e uma bactéria é muito baixo, e a gente, quando pensa negativo, quando a gente não alimenta para o bem o espírito, vibramos menos. Ontem a gente teve, por 5 horas, uma festa deliciosa. Gritamos, pulamos, suamos, tinha gente resfriada, tinha de tudo. Por que não estamos doentes? Se tivéssemos com raiva, fazendo uma tarefa que a gente não estava satisfeito, certamente hoje o pessoal ia acordar doente. Garganta inflamada, dor nos quartos, aonde for. Hoje não posso vir para o centro, hoje não podemos vir de Orlando para cá, mas a alegria era tanta, a conexão divina não permitiu que a gente vibrasse igual uma bactéria, porque as células humanas, para cada célula do corpo, cada célula compõe ou ajuda ou está cercada por 10 micro-organismos. É 10 para 1. Então a gente tem que vibrar muito bem para dar conta também desses micro-organismos que nos ajudam. Mas se a gente baixa a proteção. Os cientistas hoje que defendem o valor da prece, da religiosidade, da espiritualidade, são inúmeros. Eu não poderia fazer isso aqui. O tempo é curto. Essas três fontes, as duas da ponta são católicos. Cientistas neuroteologistas. Uma rede da medicina, agora da psiquiatria, que estuda especificamente o valor da prece, da oração e da meditação. O Dr. Newberg, Andrew Newberg, ele até faz ressonância magnética para ver como o seu corpo atua, quanto você vibra. Fez um estudo de 50 dos seus alunos. Ele deu um nome para cada aluno, vamos fazer esse experimento. Ore por essa pessoa, sem dizer o que era. Aqueles 50 nomes eram 50 pacientes em hospital em casos muito graves. Mas ele também não avisou os médicos o que estava acontecendo. Os 50 alunos não só se sentiram muito melhor, mas o seu aproveitamento acadêmico subiu. Por quê?
Porque quando a gente ora, o lóbulo frontal, fonte da concentração, Expande. estimula. Aluno está indo bem academicamente e como pessoa está se sentindo bem, porque a gente já viu os efeitos no corpo. Agora, e os pacientes? Aquela prece intercessória. Os médicos não sabiam entender por que doenças terminais estavam sendo revertidas. Os 50 pacientes receberam a prece sem saber e melhoraram. Esse é o bom do experimento científico. A foto que vocês veem do meio é da instituição Brigham and Women's Hospital, que é onde o Dr. Rafael Rezende nos presenteou no simpósio passado de maio, psiquiatra formado. Eles, com as imagens e todo o aparelho, durante a oração, encontraram exatamente o ponto do cérebro que é ativado quando você está em oração. E eles chamam esse ponto da conversa com Deus. Existe o ponto de Deus e a conversa com Deus. A atividade cerebral é diferente a tudo. Imagine algo extremamente prazeroso para você. Em todos os níveis de evolução que temos, tem gente que gosta de comer chocolate, tem gente que gosta de fazer o que for. Seu cérebro vai ativar alguma área. Ou a experiência mais dolorosa, quando você está em oração. O cérebro funciona completamente diferente e intenso. Esse videozinho é de um cardiologista. Como médico cardiologista, cardíaco há quase 50 anos, eu estudo esse assunto há muito tempo. E posso afirmar, baseado em estudos científicos, a oração tem um poder para prevenir, tratar e até recuperar a saúde física e psíquica. A oração é uma forma de comunicação com o divino, mas também tem uma influência anti-inflamatória, com efeitos no equilíbrio do sistema nervoso, contribuindo para melhorar a pressão e a circulação sanguínea. Não à toa, quando os pesquisadores investigam as populações mais longevas e saudáveis do planeta, que moram nas chamadas Blue Zones, sempre ressaltam como eles são praticantes de alguma forma de espiritualidade. No caso específico dos maiores de 65 anos, o exercício da espiritualidade, falando aqui especificamente da oração e da reza do terço, pode auxiliar na melhoria do humor, na disposição, além de reduzir o risco de doenças cardiovasculares, o que pode aumentar a longevidade e rejuvenescer as células. Por isso, se você está procurando uma maneira de melhorar a sua saúde, qualidade de vida, recomendo que você experimente criar esse hábito de olhar para a fé como um instrumento de saúde. Aos meus pacientes e alunos do Rejuvenesça, esse é um compromisso que estabelecemos juntos, independente da crença. Aos cristãos católicos como eu, antes de tomar o seu próximo remédio, eu ensino a seguinte oração: Senhor, ofereço este medicamento para que ele seja seu instrumento no tratamento dessa minha doença. Peço ainda que esse remédio não me faça nenhum efeito colateral, que também ilumine a mão do meu médico. Cardiologista católico, Brasil. Estados Unidos, um neuroteologista católico. Não importa a religiosidade e a espiritualidade, como ele falou, a espiritualidade. Somos espíritos. E não importa todos aqueles benefícios. Se você faz a prece de louvor, se você faz a prece de agradecimento, ou se você faz a súplica. Por mais desesperado que você esteja, pedindo a Deus por uma solução, os benefícios vão chegar até você. Não é só quando louvamos que devemos, porque quando Deus pensou, você nasceu. Você surgiu e existiu. Temos que louvar porque a lei natural, a lei de quê? De adoração. Assim como o seu Geraldo falou,
a lei de reencarnação. É lei natural. Louvamos a Deus porque viemos da fonte. Agradecer sempre, por pior que estejamos no momento. A lista de bênção. Se você realmente para e anote, compare o pró e o contra, a gente está ganhando. Na série de André Luiz, esse livro inteiro é a ação da espiritualidade na vida de uma família devido a uma oração. O primeiro capítulo é intitulado Em Torno da Prece, onde Clarencio, com sua equipe, explica que os encarnados, os personagens desse romance, todos são... Nosso lar está responsável por eles. E essa jovem de 15 anos está passando um momento muito difícil na família. Estão sofrendo os efeitos de uma obsessão. E ela, em prantos, pede ajuda à sua vozinha. Na hora que ela faz a prece, o alarme toca em nosso lar. A conexão é direta. E aí eles sabem, um dos nossos protegidos, digamos assim, está pedindo por ajuda. E todo o livro vai justamente à assistência que esses amigos, que essa equipe vai trabalhar no lar. E amigos, essa assistência não ocorre somente em romance espírita. Quando foi escrito, seu Geraldo? 48, acho. A série toda, né? Começou em 44. Década de 40. Tem muito espírita que diz, isso só acontece porque foi na época do Chico, 1940. Isso só acontece como é fácil resolver um problema. Vem Clarencio, vem Alexandre, André Luiz está lá aprendendo e trabalhando. Amigos, cada um de nós é um romance espírita. Cada um de nós tem uma equipe responsável pelo nosso sucesso. Essa casa tem uma equipe imensa de proteção e sustentação. É necessário que vocês passem a orar tanto quanto respiram. A proteção de cada um de vocês, não permitindo que essa casa de Jesus, que está aqui agora, somos mais de 2, ele está presente. Cada pensamento, cada dúvida, chama quem está ali pronto para te ajudar. Temos hoje de visita um exemplo, um testemunho da atuação da espiritualidade. Quantos eu conheço? Na sexta-feira eu dei um caso de uma amiga que passou por um momento muito escuro de sua vida, mas que na hora de cometer um ato atroz, a espiritualidade veio, atuou, brilhou, mostrou a luz. Que estava um walking dead caminhando no escuro. E quem segue Jesus não tropeça. Ela esqueceu de falar com Deus. Ela esqueceu de Jesus, assim como todos somos falhos, não podemos julgar. Quanto de nós tem uma cruz aqui que às vezes a gente olha, uau, aquela cruz eu não queria não. Obrigada, Senhor. Prece de agradecimento. Porque por aquilo eu não gostaria de passar. Muitos só olham a sua própria cruz reclamando. E Joana de Ângeles diz, quando não oramos, tendemos a reclamar. E quem reclama perde tempo. Quem reclama vibra muito baixo. Aí aquele 10-1, o jogo inverte. Não expandimos, não vibramos, não vencemos e não brilhamos, porque somos luz. Como orar? Jesus já nos ensinou.
A cartilha da vida, o manual, ou manual, é o Evangelho. Não existe situação. Se vocês gostam de ser científicos, lógicos, porque a doutrina é lógica, coloca assim, perdi trabalho. Entra no Kardecpedia, põe o tema, a lista de referência para te ajudar. Problema matrimonial, o que for, inveja, insônia. Tem gente que diz assim, eu não posso orar, porque quando eu começo a orar me dá sono. Então ore mais, tente mais, vá dormir. Ou, se realmente é um problema que você não está conseguindo conversar, você consegue conversar no seu trabalho? Você consegue conversar quando está acordado? Por que está dormindo na hora de orar? Ora em pé. Simples assim. Se tiver sono pesado, cai. Se tiver sono pesado, vai cair. Então, ó, já se segura, põe almofadas ao redor. Já mostra o nível de influenciação que esse irmão está passando. Que só na hora de orar dá sono, não consegue. Jesus falou, vai no teu quarto íntimo, conversa com Deus em segredo, porque em segredo Deus está vendo tudo. Ele tem a resposta. E seja quando você está dirigindo, seja lavando o prato, esse é o seu quarto interior. Pode o mundo estar aí atuando. Conversa. Não precisa ser alto. Ele está te ouvindo. Espírito ouve tudo, sente tudo, com o corpo todo. Não é a gente ainda que tem 2 orelhas em uma boca e às vezes aqui se multiplica em 1000, né? Parece que tem gente que não tem ouvido. É só boca. Orando e não falando uma prece. Não conversando com Deus. Quando o Evangelho recomenda pelo menos 2 vezes ao dia. Ao acordar, agradeça por mais uma oportunidade. Ao dormir, agradeça por mais uma oportunidade. E vamos deixar aqui um dado, uma estatística. Os desencarnes acontecem mais à noite. Então, vamos nos preparar para desencarnar, porque a gente morre toda noite, né? O espírito sai do corpo, minha gente. E se você não volta mais? Aonde você foi, se você não se preparou para aquela viagem à noite? Não volta mais. Atuem, põe o GPS, God, Christ and Charity. Se acontecer alguma coisa, vamos para Melbourne. Preparem-se na noite. Mas quanto mais, melhor, vira hábito. Numa palestra minha, eu mostrei o meu calendário atual, diário, porque Santo Agostinho fazia análise do dia no fim do dia. Mas isso é Santo Agostinho. Delane é incapaz. Eu preciso fazer vários check-ups, porque eu escorrego da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. E aí a gente esquece. Então eu tenho, antes do almoço, da hora que eu acordei até agora, falhei, vamos tentar corrigir. No meio da tarde, falhei, vamos tentar corrigir. Tá vendo? À noite, será que eu falhei das 3 até a hora que eu vou dormir? Vamos tentar corrigir. Porém, a prece eu não precisei colocar na minha agenda, no meu alarme. Mas tem irmãos que precisam. Então, use essa ferramenta maravilhosa da tecnologia. Dá uma vibração. E tá na hora de... Vou para o meu quarto interior, respira. Pede, de repente você está passando por uma situação que precisa daquela intuição, porque o seu espírito protetor está ali. Quanto mais melhor, faça um hábito. Vocês, pais, mães, tios, avós, instituam a prece no seu lar. Preparem os seus pequenos a conversar com Deus. É imprescindível. Vamos orar juntos. Seus cadernos de oração aqui no God, Christ and Charity. Tenham esses cadernos. Nós, nas quartas-feiras, no Plenitude,
E foi um convite meu. Não precisa estar no Plenitude para participar da vibração, mas se possível, às quartas, 8h15, às 8h45, 30 minutinhos, que vibramos, não só para irmãos que estão com problemas que nós não desejaríamos estar passando, mas temos resultados, porque essas pessoas que nem nos conhecem, através de quem pediu a oração, fala, olha, aquele laudo médico, o médico acha que foi algum engano da ressonância, não está não. Então, e o mundo, e as guerras, e o número de centros espíritas que diminui, talvez realmente saíram do Brasil, vieram para aqui, para a Flórida. Talvez isso seja algo a considerar. Quantos estão passando por realidade, guerras, o medo, prisioneiros de alguma forma. A terra, tão linda, é coberta por uma poeira tão escura. Essa é a psicosfera que circunda essa escola chamada Terra. De tantos irmãos com ódio, com inveja, com pensamento negativo. Eu vou ser breve. Em 1974, o estado da Califórnia passou por um experimento que eles notavam que todo outubro a criminalidade subia. Então, um grupo de 100 pessoas que praticavam a meditação chegaram para a delegacia, digamos assim, as leis locais, né? E disseram, nós vamos fazer um retiro, todos nós, 100, e vamos vibrar o mês inteiro para que a criminalidade seja reduzida. E claro, o policial, o xerife, todo mundo riu. De que benefício tem você ficar lá orando enquanto o mundo está em caos? Pois bem, depois dos 30 dias, foi constatado que a criminalidade baixou 16%. Porque 100 pessoas, o que são 100 pessoas? Mas se 100 mudaram a história daquele estado, quantos somos? Vamos orar constantemente, não só é nossa responsabilidade, não só para conosco. A gente vai se sentir bem fisicamente, espiritualmente, mas começa a mudar a psicosfera desse planeta tão lindo, meus irmãos. Então fica aqui o convite. Quanto mais vezes você orar, tanquinho, baixa o cortisol, baixa batimento cardíaco, tonifica. E o doutor Savioli falou, rejuvenesce as células. Olha só, vou perder meu emprego como esteticista. Vai estar todo mundo lindo, lisinho. Fica o convite, meus amigos. Eu agradeço a atenção. Obrigada pela surpresa que foi para mim também estar aqui com vocês, pela paciência. E agora eu devolvo o palestrante. Vou voltar aqui um monte de slide para ele complementar o que nos prometeu. E aqui vai. Muito obrigada. Então está encerrado. Porque eu acho que 11h38, né? É a hora de encerrar. Eu não sei. Pode fazer. Nós tínhamos falado no tema da expansão da alma, emancipação da alma, quer dizer, do Livro dos Espíritos, mas nós vamos deixar para uma segunda etapa. Eu vou falar bem rapidamente, porque eu acho que nós avançamos muito, né? Mas a gente tem provas tão contundentes da atuação da espiritualidade na nossa vida, e eu, principalmente, mudei, eu não gostei. Nossa, eu trouxe tanta coisa para falar, mas é O senhor devia ter falado tudo, em vez de me É o chamar. seguinte, quando eu cheguei no centro espírita, foi por livre e espontânea pressão. Eu fui levado pela dor. Eu estava em processo de desequilíbrio muito grande. Eu estava no exército, e o ambiente
O Brasil naquela época estava conturbado, pré-revolução, e a situação não estava boa. E eu entrei numa... Olha, pra você ter uma ideia, com a minha mediunidade, eu cheguei a dar tiro em espírito. Então, que eu tomando conta lá do paiol, eu vi, alto, alto! Não, o cara não parou, passei fogo. Era um espírito, né? Ainda bem, senão tinha... Acordou o quartel inteiro, foi muito emocionante. Mas é assim que eu cheguei na doutrina. É assim que eu cheguei na doutrina. Completamente desavorado. Eu recebi espírito na rua, falava alemão fluente, alemão arcaico. E quando eu cheguei, me levaram também por livre e espontânea pressão. A mãe da minha namorada, da minha primeira mulher, a Ibs. Primeira e única. Eu ficava com inveja, no banco eu morria de inveja, meus colegas todos já estavam. Aí meus filhos com a minha primeira, com a segunda, com a terceira. Eu comecei a falar, isso aqui são meus filhos, com a minha primeira mulher. Ah, você trocou? Não, é a mesma. Eu ficava, só eu. Mas quando eu cheguei no centro, essa senhora que está aqui ao lado, ela tem uma história que vale a pena trazer para vocês. Primeiro que ela me olhou, levou um susto e foi lá e comentou com o presidente. Falou, aquele moço ali foi que eu sonhei com ele, que eu te falei, que ele estava morrendo de rir, dando um tapa na perna, assim. Aí o cara olhou e falou, ele não está com cara de alegre, não. Eu estava completamente alterado, né? Essa senhora chama Ergi Schober. Ela nasceu na Hungria, espírita, desde sempre, mas foi estudar na Alemanha. E aí veio a guerra. Ela não saiu de Berlim, continuou em Berlim. E ela era artista, então promovia teatros e acrobacia, circo, eventos para distrair os oficiais nazistas e eventualmente até em presença de Hitler. Ela já tinha uma filha quando esse momento aconteceu. E a filha morria de medo, porque primeiro, o país em guerra. Segundo, que ela fazia um trabalho de contrabando de judeu. Ela fazia passaporte. Assistiram a lista de Schindler? Sim. Schindler todo mundo sabe, ela ninguém sabe. Ninguém tomou conhecimento. Só quem foi salvo sabe, né? Não chegou a conhecimento público. Mas ela não sabe quantos mil, porque ela não saiu enquanto a guerra não acabou. Então a filha morria de medo do risco que ela colocava as crianças, a filha, né, corria por causa do trabalho da mãe. Então ela fez esse trabalho, quando terminou a guerra, e ela desde criança, olha que interessante, para vocês jovens, emancipação da alma, o sonho. Agora ficou bonito aqui, eu gosto quando chega no jovem. Então, e o jovem sonha mais do que nós. Né? Então ela sonhava quando criança, ela via uma Nossa Senhora e ela ficava doida para ir para Nossa Senhora, mas tinha um rio no meio. E ela fazia assim, a Nossa Senhora fazia assim para ela. Não dá, né? Tem um rio no meio. Ela sonhou isso bem pequena, depois na fase de teenager. Quando foi para Berlim, ela teve mais uma vez. E depois, durante a guerra, nunca mais sonhou. Passou, até acabar a guerra, ela não sonhou. Terminada a guerra, eles começaram a sair da Alemanha, né? Migraram muitos para cá, estiveram aqui. Mas ela queria, por algum motivo, tinha uma oportunidade, algum húngaro morando lá no Brasil, que estava comprometido com o governo brasileiro, que estava nascendo o estado de Amapá, e eles iam formar a polícia militar, aquele negócio todo, e eles, como tinham, o marido dela era especialista em lutas marciais, é o Antal Schober. Esse casal são os meus padrinhos de casamento. E ele até tinha um pé, faltava um pedaço do pé, porque ele lutou contra soldados nazistas, passou semanas dentro d'água, não podia sair. Uma história, a gente acha que sofre, nós não sabemos que esse povo sofreu, e a coragem que ela teve de ficar fazendo passaporte à noite e contrabandeando judeu. Bastava uma denúncia, ou alguém que... Né? Mas como ela era muito bonita, loura, de olho azul, falava alemão fluente, né? Não
pessoal não associava, ela era cristã, aparentemente católica, né? Porque quem não era naquela época. Então ela conseguiu sair em colo. Então quando eles foram para o Amapá, montaram lá todo o sistema de treinamento da Polícia Militar do Estado de Amapá, era ele. Mas eles quiseram visitar São Paulo, Rio, e ela quis conhecer Belo Horizonte. Olha só que loucura. Não sei porquê, né? A pessoa sai da Hungria, Berlim, Estados Unidos, Amapá, São Paulo, Rio de Janeiro, eu estou falando 40, né? Pós-guerra, né? 48. Aí ela chegou em Belo Horizonte, ela teve o sonho de novo, a emancipação da alma. Sonhou com Maria, Nossa Senhora. Ela olhou Nossa Senhora e correu para ela. Não tinha o rio. Nossa Senhora abraçou ela. Aí ela falou, Schober, é aqui que nós vamos ficar. Até porque é perto do tal do Chico Xavier. E aí fizeram um trabalho maravilhoso. E eu, com ela, minha mulher, nosso grupo era enorme. Nosso centro tinha eles, eu, minha mulher, o Almir Gomes Perdigão, que a mulher não participava, era só ele, e o Ivan Prieto, e a família do Orestes. Então não passava de 10 pessoas, eu não conseguia fazer, nós não conseguimos fazer igual o Cristo 12. Não conseguimos. Mas olha, fizemos um trabalho tão bom. E ela era médium de materializações, também doava fluido, ectoplasma. Ela ficava dormindo e as coisas materializavam, acontecia. Naquela época, nós chegamos a ter momentos maravilhosos, não no nosso grupo, mas no outro grupo, que é a família da Hélida, na casa dos avós da Hélida. As materializações aconteciam lá e nós tivemos a graça de participar numa das últimas, onde nós pudemos conhecer o Zé Grosso pessoalmente, espírito, né? Pegar na nossa mão uma trabalhadora do plano espiritual, irmã Ângela, que estava se preparando para reencarnar, que aliás é uma história muito rapidinho. Ela ia reencarnar, é muito interessante, ela avisou a gente que ela ia reencarnar, era aquela última chance que ela ia desaparecer. E um rapaz que era casado, que não conseguia ter filho, queria adotar uma criança, mas ele queria uma criança loura, porque ele não era racista. Ele não queria de moreno, nem da minha cor. Queria uma lourinha. Aí, a Almar nasceu, mas era a Ângela. Ela reencarnou, ela era ela. Mas só que minha mãe, nós fomos lá visitar, pegamos, e minha mãe pegou o bebê assim, lourinho, bonitinho. Aí ela falou, ela vai escurecer. Eu falei, ô mãe, que é isso? Vai escurecer. É só você olhar aqui. Minha mãe tinha uns troços de... Não é aquelas coisas, olha aqui assim em cima da unha, aqui, a cor que está aqui, a cor que ela vai ter. Eu falei, que isso, mãe, que legal. Será que não é que ela escureceu? Mas aí o amor já estava feito, os laços já estavam feitos. Mas eu estava querendo contar a história dessa senhora. Porque o Schober, ele faleceu em 86, no dia 28 de dezembro, dia de aniversário da minha mulher. E eu comecei a ter a ideia de ter uma atitude de gratidão por eles. Preparei a palestra, depois eu fui ver, palestra que eu não vou fazer, só vou passar aqui. Era 25 de junho, foi o dia do nascimento dele, em 1917. Então eu falei, olha, coincidência muito interessante, né? Quando acabou, eu falei, nossa, estou homenageando. Mas ele andou aparecendo para nós. Quando nós celebramos 10 anos da caravana, a Márcia, não sei se vocês conhecem, a Márcia é a nossa chefe. Ela cozinha maravilhosamente bem, ela fez um bolo de comemoração da Caravana do Amor, com fotos e tudo. Quando ela entrou lá em casa, esse homem estava na frente dela. E aí eu pedi o controle, porque você é meu padrinho de casamento. Já tinha morrido em 86. E eu comecei a chorar, ela pensou que eu estava chorando por causa do bolo. Vai gostar de bolo assim. Vai gostar de bolo. Mas, e aí ele me falou que ele era responsável pelas caravanas. Eu não sabia até então.
Até então não sabia. Então, eu estou te ajudando a fazer as caravanas. Todo centro que você fizer, você vai botar a turma para fazer caravana, que eu sou o mentor, eu sou o trabalhador. Para os trabalhos externos. Se fizer a equipe para visitar lá de pessoas enfermas, eu estou. Para implantar o evangelho, eu estou. E se para visita a asilos e hospitais e tal, essa é a minha função, é a minha equipe. Ele tem uma equipe, nós hoje temos caravana bastante espalhada por aqui, na América, no Brasil, em todas as cidades. Nós temos essas caravanas. Só agora eu soube que ele é. Só que, no dia do aniversário meu de casamento, agora em abril, ele apareceu lá no centro de novo. E eu fiquei muito feliz, né, com um abraço de um padrinho de casamento. É igual daqui 30 anos, 20 anos, vocês estão celebrando aqui o aniversário do centro, se eu aparecer aqui, vocês vão ficar emocionados? Quem puder me ver. E eu fiquei muito emocionado. E eu falei, ô show, eu queria ver minha ex-mãe, porque ela foi minha mãe numa encarnação, eu tenho uma ligação com ela muito forte. Eu queria ver a dona Erge Schober. Ele falou, eu também. Fiquei muito emocionado. Eu também. Porque nós homens, a gente fica para trás, as mulheres vão para frente. As mulheres estão sempre lá na frente. Eu tenho certeza que a gente lendo André Luiz, a gente vê André Luiz, para ver a mãe dele, é um sacrifício, né? Ela que tem que vir se materializar para ele. Porque está em esferas tão elevadas. Eu acho que a minha querida Erge deve estar numa frequência, mas ela capta a nossa gratidão, que fez um trabalho lindo. Ela, minha mulher, ele, mais meia dúzia de pessoas no máximo, conseguiram arrecadar dinheiro para comprar um terreno, para construir uma obra. Foi a nossa primeira obra, que nós não construímos, eles construíram, nós saímos, que eu fui transferido para São Paulo, mas pelo menos participamos da compra do terreno, que hoje é uma escola com 2.800 alunos, cursos profissionalizantes. Assim começamos nossa jornada. E assim, a dona Ribes, na época a gente pedia dinheiro nas portas de cinema, igual cara de pau, né? Pedia esmola na rua. Na porta de cinema, chegava com um papelzinho impresso, ou caso, Organização Cristã de Amparo Social, colabore com a infância desamparada. Os caras pagavam ali, comprando ingresso, e jogavam os trocados para nós na sacola e tal. Obra espírita tinha confiabilidade, né? E assim arrecadamos dinheiro para comprar um terreno. Olha só, compramos um terreno longe, no meio do mato, não valia nada, valia pouco, porque não morava ninguém. Eu queria construir escola, os caras falaram, vai fazer escola para quem, né? No meio do mato, não mora ninguém, né? E ali o tempo passou, realmente nós não conseguimos, o grupo foi morrendo as pessoas, aí o patrimônio passou para um grupo muito sério de Belo Horizonte, que é o FEIG, Fundação Irmão Clarcos, que era a mesma equipe de espíritos que trabalhavam conosco, Zé Grosso, Palminha, Sheila, e Joseph Gleber, que já veio nos visitar algumas vezes também no Plenitude, que é um médico alemão. E eles construíram. Foi doado todo o patrimônio da Alcaz para o FEIG. E lá, quem visitar Contagem, virou o centro industrial do estado de Minas Gerais. Construíram uma cidade em volta da escola. É assim que a espiritualidade atua. A gente não tem visão para entender. Eles têm, eles sabem o que vai acontecer. Acreditem, conecte-se. Você tem um anjo da guarda, que é o melhor conselheiro que você tem. Ao deitar, converse com ele. Você vai acordar com a decisão tomada, com os rumos definidos. Nunca durma sem trancar a porta da sua casa, sem ligar os alarmes, que é a oração. Para o material a gente se preocupa, para o espiritual, vai deixar entrar? Eu tive momentos aí, depois da cirurgia, que eu entrei, tomei morfina, por causa das dores, aquele negócio todo. E aí eu comecei a ver o plano espiritual. Gente, é uma coisa de doido. Os caras querendo entrar na minha casa o tempo todo, passavam uma multidão. Eu moro num condomínio que você olha, não tem ninguém encanado na rua. O condomínio aqui é assim, né? Silêncio, não tem ninguém. No plano espiritual,
passava aquele bando de cara perdido, e metia a cara na janela, ficava orando, querendo entender o que estava acontecendo lá dentro, querendo entrar. Se você não faz o evangelho lá e não ora, tua casa é porteira aberta. Está escancarado. Então, orem. Eu queria apresentar a vocês esse casal, porque eles vão, quando vocês começarem a fazer as caravanas, que eu sei que aqui tem músicos na família, vocês não vão estudar para jogar fora, né? Deus preparou para que vocês possam fazer a caridade. Ontem nós fizemos uma caravana de despedida num asilo que nós visitávamos há 13 anos, que foi descoberto até pelo Dudu e a Marcinha. Vocês começaram a caravana lá, quando nós chegamos, vocês jogavam lá uns dominó, aquelas coisas todas, nós chegamos ali, porque a gente gosta de acelerar o processo evolutivo das pessoas. Nós cantamos mal para cachorro, e os caras têm que ouvir, porque eles não podem fugir, tem que ouvir, né? Eu costumo dizer, eu tenho um fã-clube cativo, né? Eu só canto em asilo. Então, a gente ia lá, cantava, então, 13 anos, e lá foi aonde a nossa última apresentação, daquele bando de pacientes que tinha lá, não tinha nem 8 ontem. A maioria ou morreram ou foram transferidos, alguns já vai fechar. Então, é uma dor, parece um membro da família, a gente já está ligado, sei o nome de todo mundo que já morreu, que já de vez em quando aparece lá no centro. É isso, gente. Fazer o bem que você faz é o grande advogado seu combustível, né? No plano espiritual. Essa é a doutrina espírita. Eu gosto de declamar o hino da doutrina. Eu fui educado na evangelização, na doutrina, ouvindo este hino, que eu prometo não cantar, para o bem de vocês. Eu admiro muito eu não sei quem escreveu, mas é de uma clareza que mostra que resume tudo. Doutrina espírita. Ciência, fé e consolação. Prometida há 2000 anos por Jesus. Diretriz da humana perfeição. Irmãos, é a doutrina espírita a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita. É nascer, é renascer. Amar e progredir. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai. Vosso Pai é Deus. E sois vós a família universal. Paz do Cristo. Jesus abençoe. Muito bem.